Estamos aqui mais uma vez com o De Casa Pensada. Eu sou Flávia Amorim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melendes. Nós somos 3 arquitetos com 20 anos de experiência, não só profissionais, como de amizade também. E vamos falar com vocês um pouquinho agora de arquitetura de uma maneira séria, mas bem descontraída. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a casa revela de você o que você não espera. Exatamente isso. A gente sabe que a arquitetura vai poder mostrar um pouco sobre os nossos valores, os nossos hábitos e até as nossas inseguranças. A gente já teve alguns casos, né, no escritório, a gente já vê muito isso também na internet, das pessoas pedirem ambientes instagramáveis nas suas casas. Faz sentido isso? Será que isso tem refletido de fato o que essas pessoas querem, né? Olha, eu acho que é um assunto bem polêmico e interessante, porque essa palavra tem surgido muito. O Instagram, eu acho hoje que é a maior rede social, né, de mídias que tem, no né, Brasil, no Brasil menos, consumidas sim, pela gente, né? E muito do que se faz hoje é para mostrar mais para o Instagram do que para de fato ser vivido, né? E a casa, a gente como arquiteto que está aqui do outro lado, pensando como vai ser a casa desse cliente, como isso vai funcionar, muitas vezes atrapalha esse nível de referências que o cliente traz pra gente, né? Exato. E quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente se questiona, será que as casas estão refletindo de fato a personalidade, os gostos, né, a vivência dessas pessoas nelas? Pois é, porque mesmo pensando que você vai tirar foto e postar de vez em quando, não é muito pouco para você pensar uma casa inteira voltada para a câmera? Faz sentido isso? E a rotina, e a vida vai funcionar no mesmo espaço? Mas você entra na minha casa, eu tenho um hall completamente azul. Teto, paredes, eu tenho um sofá enorme, também azul, uma estante amarela com preta, com os livros. E ali no fundo também trabalho um pouquinho de rosa. E aí isso mostra o quê? Uma pessoa super expansiva, super aberta. Não, gente, eu não mostro nada. Nada. Você acaba escondendo tudo. Deixa eu falar onde eu escondo. Como assim? Eu tenho armário com porta fechada para tudo. Tudo. Exceto os livros, que eu quero que sejam vistos. Meu buffet é todo fechado, eu tenho uma estante aberta ali no fundo que eu coloco umas caixas fechadas e me veio uma coisa agora na cabeça totalmente que eu falo há 20 anos. Pra quem não sabe, eu sou sócia da Renata há 20 anos, amiga do Marcelo há, não vou falar quantos anos, mais que isso. Enfim, e eu sempre falo pros clientes, quando a Renata vai projetar, quando a Renata tá falando de um projeto de um armário, ela sempre quer colocar muita prateleira. E eu sempre quero colocar muita gaveta. Olha como isso fala da gente. Confesso que você tava aí descrevendo sua casa. Achei tão psicanalítico. Porque eu fui pensando na minha. No contraponto. Caramba, a minha é o oposto, assim. Eu não tenho um hall, né, na minha casa. Mas quando eu olho pra minha sala, eu tenho uma estante aberta, com tudo exposto. Tem caneca, tem panela, tem porta-retrato. E é tudo muito aberto, assim, dentro da minha casa, né? E gente, não sei se eu sou essa pessoa tão exposta, assim, mas talvez eu não tenha esse esconderijo muito. Não tenho nada muito escondido. Meus armários, minhas coisas são muito abertas, né? Tudo. Mas, pensando aqui um pouco em personalidade, de nós duas, né? E você que conhece Sim. a gente, Isso você reflete totalmente o que vocês são, faz. A Renata é uma pessoa que se abre para quem é íntima, muito próxima dela, mas para uma pessoa um pouco mais distante, a Renata é uma pessoa fechada. Eu tenho ali um limite. Uma distância. Um personagemzinho social. E eu sou o oposto, sou escorpiana, misteriosa, mas por outro lado, num primeiro olhar, numa pessoa que eu conheço, ela já sabe muito da minha vida, ela já sabe muito o que eu faço, né? Assim, eu sou daquelas que vai numa consulta médica e falo, sou arquiteta, segue aí meu Instagram. Não. Então eu já dou uma mexida, já exponho a minha vida, misturo muito os meus meios. E a minha casa é super reflexo disso, assim. Já que a gente está se usando como exemplo, eu tô tentando me encaixar aqui, ver se eu sou mais Como é a sua? Team Renata ou Team Flávia? Você é estante aberta ou estante fechada? Você sabe que eu sou do Team fechado, porém mais aberto, no sentido de que o pouco que eu tenho é fechado, mas eu gosto de espaços não tão cheios de informações quanto ao seu.
e nem tão cheio de coisas fechadas quanto o da Flávia. Eu gosto de poucas coisas, espaços mais amplos, mas que seja tudo fechado, guardado. E aí, falando do Instagramável, é impressionante, né? Você falou que você é pouco das redes, você é mais silenciosa nas redes sociais, mas você falou uma coisa que é totalmente instagramável, influenciada por essa estética que a gente vê. Você só expõe aquilo que você quer. Você escolhe frames da sua vida. É o Instagram, né? É o Instagram dentro de casa. Gente, essa sou eu. Eu sou extremamente calculista. Eu só mostro o que eu quero. O que eu tava pensando aqui? Nos nossos hábitos também, né? Refletindo essa diferença das nossas casas. Sim. Pra ir na minha casa, pra eu chamar alguém pra ir na minha casa, é porque realmente eu tenho intimidade com a pessoa. Você vê que às vezes nem marcar um encontro nosso pra falar de trabalho, eu o convido pra ser lá em casa. Diferente da Flávia, que a gente já foi 1000 vezes fazer reunião. É sempre lá, né? Pois sempre lá. Então eu acredito que minha estante é aberta, porque também pra quem já chegou até aquele lugar, é porque eu já tenho intimidade suficiente pra falar, ali uma xícara, você pega também pra você. Mas entender as pessoas, nós, no papel de arquitetos, né, enquanto colaboradores para mudança ou para melhoria de vida das pessoas, a gente precisa compreender, assim, no fundo mesmo, na profundidade das identidades das pessoas. Que o cliente hoje em dia chega muito cheio de referências pra gente, né? Exato. Eu queria uma sala mais ou menos assim, eu queria um cantinho assim, olha que quartinho aqui é pra minha filha. Nessa parede eu quero um papel de parede. Essa questão do instagramável é muito superficial, né? Se a gente for pensar, eu quero o igual do vizinho, ou eu quero o igual totalmente. esse artista. Tem alguma coisa errada aí pra ser investigada nesse programa de necessidades, né? Como que aquela pessoa se imagina vivendo num cenário da casa de um artista, né? Na casa do cenário... Idealizando uma vida? Sei lá, que porque vai aparecer nem sabe se funciona isso? com a dela, né? Se vai dar match da casa com o cliente, com os hábitos familiares, né? Isso é tão importante. Eu tô lembrando aqui de uma reunião para fazer um programa de necessidades com uma família. E a gente faz muito virtual, né? A gente é legal esse contato pessoal, mas hoje, como a gente atende fora de Brasília, né? E depois da pandemia, esse esquema do virtual virou uma coisa tão mais fácil, expandiu fronteiras, né? E assim, a facilidade que o WhatsApp tem, hoje a gente consegue atingir qualquer público, de qualquer idade, né? Mas assim, pensando, né, nesse briefing que eu fiz, quando abriu a câmera, eles estavam na sala deles. Quando eu vi, tava o casal sentado num sofá vermelho e um monte de obra de arte atrás deles, super coloridas, e abriu a câmera, eles falaram: "Oi, Flávia! Ai, que bom te conhecer!" Aí no meio da entrevista ali, da gente conversando, o filho passou atrás. Gente, eu acho que os clientes não têm noção do quanto isso diz pra gente de como é aquela família. Então eu já Tudo entendi, que deu pra ler. deu pra ler só num segundo, um take. Abriu a câmera. Legal. E eles começaram a falar. Nossa, terminou essa reunião, eu falei: vocês não vão conversar com outro arquiteto. Vocês não vão. Nesse caso, assim, quando a pessoa já tem um sofá colorido, um quadrão, já demonstra que ela entendeu um pouco. Assim, ela já tem coragem um pouco de expor uma energia, de se expressar. Não que o cliente neutro e bege é por pura insegurança e não sabe o que é. Às vezes aquilo também tem tudo a ver com ele. Com ele, a gente Embora eu acho mais pulverizado na insegurança o lance dos tons neutros. Então, por isso que é legal a gente ir investigando para ver se aquilo é do cliente mesmo, ou é referência de Pinterest, ou é falta de coragem de falar: mentira, eu sou assim, e botar uma cor. Fugir daquela ideia de que está projetando para aparecer num take de uma postagem. Pra mostrar pra alguém, sei lá quem, né? Mas assim, a gente também tem que entender a facilidade que as redes sociais trouxeram também nessa busca de referências, até dos próprios clientes. Pra gente mesmo também, a gente também. Claro que isso ajuda também. Quando o cliente chega, tem o lado de ajudar. De uma maneira, a gente tem que ir quebrando isso para ver se até que determinado ponto aquilo ali de fato é aquele cliente, ou se ele tá querendo aquilo ali porque ele viu e achou bonito. Então são coisas diferentes. O bonito às vezes não é funcional para você, e aquilo não vai trazer o aconchego nem o espaço que você espera da sua casa, né? Vocês já tiveram algum pedido estranho de cliente que veio através de rede social? A gente já teve um casal que estava construindo uma casa, né? Projetando uma casa.
E eles tinham várias referências, numa delas era um banheiro bem grande, uma sala de banho dessas, bem Instagram mesmo, né? Bem Pinterest, eu acho. E tinha uma banheira no meio, pensa, eles queriam como se fosse 2 banheiros, né? Pra eles evitarem problemas, 2 bancadas, 2 chuveiros, 2 vasos e uma banheira em comum. Mas o que dava agonia nessa referência era que era banheiro em comum e 2 vasos sanitários, um de cada lado. Não tinha nenhuma privacidade, assim. É quando isso se transforma uma cópia, de fato, e quando isso é um projeto autoral que diz respeito àquela família, que faz sentido. Então, quando a gente faz um programa de necessidades, pequenas coisas, elas podem dizer muito do nosso cliente, né? O quanto é importante essa primeira conversa com o arquiteto. Tipo, você quer uma TV no quarto? O cliente responde sim ou não, ele não sabe por trás de um sim ou não disso, o quanto isso é um desenrolar de coisas para um pensamento arquitetônico, né? Então, assim, você quer uma TV no seu quarto, casal? Você quer uma TV no seu quarto? Quero. Por quê? Porque os meus filhos usam a TV da sala o tempo inteiro para assistir desenho, a gente precisa de um tempinho para espairecer, ver uma coisa de adulto. Qual momento, como que ela é usada, então, né? Exatamente. Destrinchar essas perguntas. Isso impacta na escolha da cama, das posições, das alturas. Que eu fico pensando, hoje, eu e meu marido, a gente assiste filmes e séries todos os dias à noite, e é um momento que a gente fica ali juntos, é quando os meninos já foram dormir. E pra mim é importante ter uma cabeceira mais alta, que eu apoie ali, porque aquele momento eu vou passar 1 hora ali sentada, conversando. Sala noturna da minha casa é o meu quarto, né? Então, assim, eu tenho a TV da sala para aqueles momentos da família, que tá todo mundo ali, mas tem esse momento específico meu e do meu marido, que a gente fica ali na frente da televisão, deitados na cama, mas que eu preciso ter esse conforto de assistir deitado, mas que ainda tenha um momento social. São nuances, né? Que se a gente ficar só na pergunta quer TV, não quer TV, a gente não aprofunda e não vai entender o cliente como a gente deveria, né? Isso, exatamente. Sabe o que eu lembrei? Dentro dessas referências todas, as pessoas perguntam muito, né, se ainda se usa. Ainda usa isso? Ainda tem? Que eu acho que eu tenho umas vergonhas, de coisas que as pessoas às vezes querem. Sim. De vida. E um clássico que eu acho nessas perguntas ainda se usa cristaleira? Eu posso botar uma cristaleira na minha sala? Que eu acho que é uma dessas referências, talvez, de casa de amigo, né? Que parece chique ter ali. Porque voltou também agora. Eu acho, né? Talvez, enfim. Mas que em alguns lugares não faz o menor sentido ainda, né? Sim. E em outros fazem super, né? Porque tudo, como a gente falou, depende de cada perfil, de cada pessoa. Gente, uma cristaleira pode ser super prática para o dia a dia, para organizar. Lembre de nos seguir aí nas redes sociais, @de.casapensada. E vamos continuar com aquele papo do que é clichê na arquitetura, do que tá muito no Instagram. Porque... Prato cheio. Isso é bom, né? Porque o lance do clichê é o quê? O cliente pede, a gente coloca e percebe que em pouco tempo já deu uma passada, né? Modismo, né? Modismo. As pessoas que influenciam muito pelo que vem. Acontece. Sabe o que eu lembrei de referência disso? Sim, tô aqui pensando em alguma. E eu acho o lance do perfil de LED, o tanto que é delicado. É uma tecnologia muito maravilhosa, que é muito recente. Mudou a forma de iluminar, Mudou a forma da gente pensar um projeto luminotécnico, né? Hoje em dia tudo baixa potência com muita luminância. Não vou ficar falando técnico não, né? Muita iluminação, com peças muito simples, já não gera tanto calor. Mas aquela ideia do LED que vai no teto, vira na parede, faz desenhos, que foi uma empolgação inicial que a tecnologia nos trouxe, sim. Hoje a gente já fica mais desconfortável, Se né? Se for para um ambiente gamer, né? Tem seu lugar ainda. Uso, eu né? Eu detesto dizer que assim não dá pra fazer. Eu vi claro que dá. recentemente que eu achei bem legal, um corredor que iluminava teto e aí balizava embaixo. Então, dependendo do horário do uso da iluminação que estava sendo, ou ele usava como balizar e só sinalizar, ou fazer o teto, mas ele ligava teto e piso de uma maneira bem interessante. Então, acho que tudo tem seu uso, mas é porque banalizou tanto essa história que parece que o negócio... uma explosão de uso, né? Tem outros exemplos também, como, por exemplo, o famigerado painel ripado de madeira. Sim. Né? É polêmico, né? Porque é bonito, é nobre, né? Porque se a gente pega aqui em Brasília, a gente se depara com muitos projetos dos anos 60 ainda,
aquela coisa bem modernista. Que tem muita madeira, né? Tem muita madeira e eram ripados também, que se mantiveram, assim, dignos até hoje. Migrou pro clássico, né? É. Eu acho. Mas... Depende, calma. Acho que sim, acho que dá pra gente falar, nossa, o ripado é um clássico, porque existe realmente essa referência dos anos 60 em relação ao ripado, mas ele tem o seu lugar, né? E o ripado... contexto também, né? Também, mas assim, acho que o próprio ripado dos anos 60, ele já era usado de uma maneira que a gente usa hoje, que é funcional. O fato da gente poder cortar a madeira para disfarçar uma porta, camuflar um ambiente. Camuflar emendas, aí, né? Camuflar a emenda da própria madeira, do próprio MDF. É usado de uma maneira funcional, inteligente, não banal. Tem que entender o contexto daquilo, a funcionalidade, como você bem disse, né? De repente, para camuflar alguma coisa, vencer um vão que seja curvo, as ripas ajudam fica nessa lindo, distribuição, Nossa, né? outra coisa que eu lembrei de modismo é tom de madeira. A gente enjoa, porque até pouquíssimo Isso é tempo, teste de até uso. ontem, a madeira era cor de mel, assim, que a gente usava, né? E Sim. agora ninguém aguenta mais. Ou a gente vai para uma coisa bem clara, tipo um carvalho americano, ou aquela pegada mais escura, que aí me remete, inclusive, aos anos 80. E os anos 60 Também. também. Ah, sim. Tava mais ainda, né? Exato, que aí Isso. você vai para uma madeira mais escura, mais robusta, né? Falar sobre a gente, né? De o quanto a casa mostra quem você é ou mostra o que você quer mostrar, né? E isso desde tempos Desde remotos. sempre, já desde que a gente está sempre. usando exemplos que a gente viveu, né, da década de 80, 90. Isso tudo também não passava de modismo, né? Ter a mesa de jantar em Não moda, tinha mídias closet sociais, em pau mas- marfim. É. Exatamente. É. Não verdade. tinha as mídias sociais, mas existia o que a gente pode falar como se fosse uma mídia social analógica. Deixa eu explicar. Não se contratavam, pelo menos no meu meio, na minha família, nos meus amigos, mal se contratavam arquitetos. Graças a Deus, hoje é uma coisa Era mais muito sentida, elitizado, muito né? elitizado. Aí Era. a gente está falando de camadas Sociais, sociais, né? diferentes. Mas mesmo as camadas sociais que contratavam arquitetos, contratavam para falar de espaços sociais. Sim. E esses espaços sociais, eles eram feitos para o público externo àquela casa. É. Ele não era para ser usado. Era para visita. Era a sala de estar da social. visita. Fecha essa porta e tranca. Ela tinha uma porta mesmo, Ela né? tinha uma porta e era trancada e só poderia entrar. Então não deixa de ser o espaço instagramável dessas famílias daquela época que faziam alguma coisa só para aparecer, né? Não. E se for pensar historicamente, aí veio televisão, aí sempre teve ali o lance da casa da novela, do personagem. Sim. E aí já certamente tinha eu quero um quarto igual dela, eu quero uma sala igual da personagem da televisão, né? Por mais que fossem apenas cenários, né? Exatamente. Eu lembro de uma vez que eu discuti com a minha mãe sobre os cenários de novela mesmo, há muitos anos. Ai, eu Todas adoro até as hoje. camas de novela, de quarto, eram em frente à janela. Já repararam? Sempre eu já tive essa discussão. Isso nunca foi funcional, né? Nunca, sempre Mas não pra abre, né? estética, cena. pra plástica que a TV pedia, aquilo era o máximo. Um pano né? liso atrás da onde vai se E filmar mostra a se tá de cena. dia, se tá de noite. Estão conversando quando acordou ou quando foi dormir, Sim, né? sim, Aquela lua cenicamente. daquele tamanho. A janela aberta é a lua. Bem, A gente tinha referências bem analógicas, mas tinha já uma coisa de Instagram, de redes aí que estavam por vir. Mas sabe o que eu acho que se perdeu nesse momento, que é o que a gente está querendo retomar aqui? Nessa época em que se faziam as casas, tinha o espaço que era feito para mostrar, mas as pessoas sabiam das suas necessidades dentro de casa. Não necessariamente esteticamente favoráveis, bonitas, A mas função assim, a era função muito era importante, importante. Era ali a cama, a escrivaninha, o aconchego, né? Claro que hoje a gente tem muito mais recurso para falar disso, para transformar esse ambiente cada vez em espaço mais agradável, mas naquela época existia essa preocupação porque era feita pelo próprio cliente, né? eu tô me achando meio hipócrita aqui, porque quando a gente começou a conversar, eu fiquei pensando, cara, por que a pessoa quer postar a própria casa? A casa é o seu lugar de intimidade. Você tem que se conhecer. psicanálise. Foi meu primeiro, sei lá, minha primeira reação com o tema. Mas Certo. agora eu fico aqui pensando
que se tem uma coisa que eu gosto e uma curiosidade que eu tenho, uma coisa que eu gosto, andar pela cidade, olhando pros prédios e olhando dentro do apartamento das pessoas. Eu faço uma caminhada. No mínimo, olhar a cor da luz. No mínimo! Mas eu quero mesmo é ver o quadro da parede, se ali é quarto ou se é sala, qual que é a cama. Gente, até o quinto andar eu tô querendo enxergar o que a pessoa vive. Eu lembro que no Rio de Janeiro, às vezes que eu fui, a gente caminha ali naquela orla da Zona Sul, sim. eu não vejo o mar, porque eu tô ali olhando os apartamentos. Não, eu caraca, essa chego pessoa ao rica, ponto caraca, esse prédio de antigo. criar toda a história da Claro, família. a gente vê Quem nuances da mora? sala. Isso. Mas aqui em Brasília também é um deleite, porque a gente tem muitos prédios com janelões que vão quase até o chão, Eu né? amo. Isso E que é rede aquilo- social analógica. Quer saber da vida da pessoa lá dentro. Nossa, e a gente consegue saber se naquela casa habita uma família, Se né? usa a mesa de Se jantar usa- para refeição ou se ela é só de cheia de enfeite. livro. se aquela pessoa está tendo conforto dentro da casa dela, que você falou isso da luz amarela, gente, isso é muito importante. A luz branca é uma luz que desperta a agitação, a atenção. Quando a gente vai para a luz amarela, a gente sabe que aquele lugar é um lugar de relaxamento, de aconchego. Então, numa leitura de arquiteto, uma luz branca, será que ele é a cozinha? Será que ele é a área de serviço? Porque não tem essa preocupação com aconchego, apesar de que a gente já conversou que a cozinha hoje é do aconchego. Nossa, mas iluminação é muito, né? Tem um apartamento que eu passo no caminho pra minha casa, que eu sempre vira e mexe, eu falo pro Rodrigo, a gente tem que vir nesse prédio, ver quanto que tá o aluguel, se tem algum disponível, porque tem uns apartamentos com uma iluminação tão linda ali nos primeiros anos, que louca, né? Aí eu acho que o apartamento é maravilhoso, eu nunca nem entrei pra saber como é que aquele apartamento se Muda distribui. completamente. Mas eu acho que dá um glamour, a Total, luz. não, iluminação diz muito, né? Muito impressionante. E janela, esse negócio da janela baixa também, parece que o apartamento é todo mais luminoso. E que o apartamento invadiu Amplo. a paisagem. Integra Quando a paisagem, você ó. traz a paisagem para dentro da sua casa. Quando a gente fala, não sei se vocês já ouviram falar do termo biofilia, né? Então, a gente na moda. trazer, tá na moda. É. Tá na moda. Esse- E não é só você ter plantinha dentro da sua casa, tá, gente? aqui a Pelo gente amor tem de um- Deus! Será que a gente está trouxe sendo uma biofílico? plantinha, Não, tal. aqui é um estúdio, né? Mas é de trazer o ambiente, de trazer vida para dentro da sua casa. Então, a abertura das janelas é uma coisa muito importante. Você tá num ambiente com todas as paredes fechadas, não te diz nada daquilo ali, né? Não te traz pro mundo. E pensando naquilo que eu estava falando do Instagram analógico, de que existia uma preocupação com o conforto dos quartos, e hoje a gente trouxe os arquitetos para casa como um todo, né? Hoje é uma coisa mais democrática. Muitas pessoas contratam Mais arquitetos acessível, né? para fazerem o apartamento como um todo. Eu lembrei aqui de um exemplo de um grande amigo meu que fez uma casa com uma arquiteta daqui de Brasília, e a casa dele é linda. Mas há 2 meses atrás, ele me mandou uma mensagem falando: eu sei que minha casa é linda, que minha casa é maravilhosa, mas não é minha casa. Falta um aconchego. Você quer? Falta um aconchego, Acho falta que me até eu sei sentir. quem é. Falta assim, a cara a dele, né? casa dele tem muito do que diz dele, porque eu sei que ele é uma pessoa que participa, que escolhe, a família escolhe, né? Tem um sofá branco enorme, enorme. Mas, assim, é uma família que recebe, é uma família que tem filhos. A Plural. esposa dele e os filhos são, assim, uma explosão de alegria, uma pessoa otimista, que você entra naquela casa, você não sente aquela família. Até que eu entro naquela casa, sinto um pouco dele, mas eu não sinto daquela família, né? E hoje, já assim, trabalhando em poucos móveis que ainda faltam ali na casa, de trazer um pouco mais dessa cor, um pouco mais de obra de arte para casa, conversar um pouco mais. Personalidade. Então, personalidade mesmo. Às vezes, uma troca de um tapete, colocar uma cortina, Legal. já faz um aconchego que a sala não tem. Às vezes o ambiente está muito frio, você não se sente em casa. Não é frio de temperatura, que às vezes também é de temperatura, né? Mas quando você traz mais tecidos, mais decoração, mais objetos pessoais, coisas que contam a história, já fazem com que aquela casa se transforme sua e que você se sinta dentro da sua própria casa, né? É verdade. Então, assim, a casa dele dariam ótimas fotos. Inclusive, ele deve ter, quer dizer, a casa é maravilhosa. Mas tem esse lado, que falta um lado pessoal, uma afetividade, porque aquela casa não é o espelho deles ali. Isso mostra que, de repente, as escolhas para chegar àquela casa
foram pensadas exatamente nessa coisa que a gente estava falando antes, de mostrar alguma coisa, de representar algum status, né? E não de fato para que eles tenham prazer de viverem ali, de criarem suas histórias dentro daquela casa. Uma coisa um pouco de ter que ter algumas coisas, ter que ter alguns cômodos, quem é que impôs, né? O quanto a gente está aceitando o que a gente de fato precisa, ou uma cobrança que não é direta, né? Acho que não tem ninguém cobrando nada da gente, mas que a gente se sente a gente cobrado. É cobrado. Não tem ninguém cobrando e ao mesmo tempo... Muito psicanalítico, gente. Né? Eu acho. Eu também acho. Já tem uma cara, eu já vejo meu pai, sei lá, pra quem que você tá querendo mostrar isso, né? Pra um colega de trabalho, pra alguém que falou que você não ia dar em nada, e olha aqui onde eu tô. Não tem um pouco disso? Tem muito, tem muito. E eu penso muito no, assim, o quanto a arquitetura com um programa de necessidades bem feito, a boa conversa com a família e com o arquiteto, quanto a gente consegue transformar o dia a dia dessas pessoas, né? De trabalhar melhor, como a gente estava falando das nossas casas, eu trabalho em casa muito, e eu coloquei a minha mesa de trabalho na sala, porque é o melhor ambiente da casa, isso sou eu. Quem entra na minha casa vê ali um livro aberto, desse pedaço seu. Meu livro aberto. Mas quem tem entrou ali e falou, muita gente já prefere um escritório fechado, com a sua bagunça ali dentro de casa, né? Então, tudo isso é uma transformação. E a possibilidade que a arquitetura tem também de transformar uma vontade sua, se o arquiteto te conhecer a esse ponto, de saber que você tem uma vontade de se expressar de uma maneira diferente, mas que a arquitetura pode trazer para você também, Eu amo essa né? possibilidade de o ambiente te despertar uma faceta que talvez você não conhecesse. E a arquitetura tem total poder de fazer isso por uma pessoa, né? Ou por um núcleo familiar, ou grupo de pessoas. Eu lembrei agora de uma coisa que eu tive com meu pai. Esse domingo, a gente foi num aniversário na casa de uma amiga minha de infância. E já achei, desde o começo, quando ela convidou para o aniversário, eu falei, olha aí, não é muito de festa, ela não é uma pessoa super expansiva. E aí, quando eu vi, meus pais tinham sido convidados também, minha amiga também tinha. Gente, eu acho que até uma festa grande, olha só que bonitinho. E aí, quando eu cheguei na casa dela, é uma casa linda, com uma área social super ampla. Ela sempre cozinhou muito bem, mas ela tem poucos amigos, eu acho, assim, ela não é uma pessoa super expansiva. E uma área de lazer enorme, a casa toda aberta pra piscina, uma cozinha integrada, e ela ali finalizando os pratos, e um clima super agradável. E eu pensei na hora, que engraçado, porque ela é muito fechada, mas isso aqui tem tudo a ver com ela ao mesmo tempo. E aí, na hora de cantar parabéns e tal, ela agradeceu a presença de todo mundo, falou que tinha construído aquela casa exatamente pra gente ter aqueles momentos, pra ela poder receber mais, que ela tava muito feliz. E eu pensei, e a ideia foi exatamente essa que a gente tava falando agora, do quanto o espaço talvez estimule ela. Modifica uma rotina, né? E traga essa faceta dela, que é, sim, de servir, de receber. Ela é talentosa, habilidosa com isso. Ai, gente, tá vendo? Eu achei bonito. E olha como a arquitetura é uma cozinha bem aberta, né? Pelo que você falou. Tudo aberto. Tudo aberto. Integrada com churrasqueira, uma delícia. Então, imagina, a pessoa que cozinha e que sempre teve essa vontade de receber, mas talvez não tenha despertado isso em algum outro momento, ou que não tenha conseguido transparecer eu isso. Eu acho que ela não tinha ferramentas, né? Isso. Pra ter um grupo maior. Nossa, essa palavra é boa. Como a arquitetura pode ser uma ferramenta de transformar a sua personalidade. Ela não tinha esse estímulo, que eu não acredito que transforme a personalidade, mas eu acho que pode trazer mais felicidade. Eu acho que no seu dia a dia, na sua comodidade. Pode incrementar a personalidade. Pode incrementar, gente. E é só nisso que a gente acredita, né, gente? Porque eu acho que arquiteto tem que ser romântico a esse ponto, de achar que, de fato, a gente muda a vida das pessoas e que o nosso trabalho vai movimentar de tal maneira que ele possa viver melhor com a arquitetura, principalmente quando a gente fala numa casa pensada, né? E isso acontece porque todo mundo entendeu tudo. Eu achei maduro, engraçado, né? Legal. Nossa, não tem nada a ver. Eu falei, cara, é uma maturidade aqui. Meu pai até me cutucou e falou, gente, eu não consigo ver nem onde estão os quartos nessa casa, de tanto que a casa era social. E olha como isso fala muito positivo. Deles também. Porque se você falou que são pessoas super fechadas, elas não querem. Exatamente, elas não querem. Preservados, né? Eu acho ali. Uma intimidade preservada. Completamente preservada. Olha como foi legal esse briefing. Achei bem feito, um projeto bem traduzido, né? Olha que bacana.
A gente tem exemplos muito contrapostos a esse que mostram que a arquitetura também, se não for bem trabalhada, pode trazer grandes engodos. Armadilhas. É verdade. Então, se você tem uma história para contar pra gente, coloque aqui no nosso YouTube. Se vocês acharem que é de relevância e quiserem que a gente comente por aqui, pode deixar, manda pra gente de casa pensada. E aí eu pensei aqui num exemplo, mas antes de usar o exemplo real, eu vou dar um outro exemplo de redes sociais. A gente vê muitas celebridades, agora tá na moda, né? Pelo menos aqui no momento que a gente tá gravando, nessa época tá muito na moda as pessoas espetacularizarem os problemas de obra e criarem um grande reality, assim, da transmite obra. a obra e os Exato. problemas e as decisões. E a gente muitas vezes nem sabe se aquilo é real, porque algumas coisas chegam a ser bizarras. Para a proporção, o custo daquela obra, que a gente já sabe que é altíssimo, tem coisas que não podem acontecer, né? Mas, de toda forma, a gente vê pessoas criando casas enormes, com 2.000 metros de área construída, e que você vê que, assim, tá indo no sentido oposto a esse da sua amiga, que era introspectiva, fez a casa que deu certo para receber, mesmo que poucas pessoas, mas recebe bem, com prazer. Sim. E a gente vê essas pessoas fazendo casas completamente apáticas, enormes, sem personalidade nenhuma, só para criar um enredo ali. Uma vida tão televisionada, embora não seja televisão, né? Exato. Tão exposta. Teria um monte de exemplos aqui pra gente listar. Mas assim, né? essas casas, elas têm espaços instagramáveis em todos os cômodos, né? Eu fico perguntando se não tem um bastidor ali por trás, onde a pessoa mora mesmo. Mas me incomoda mais do que a dimensão... A exposição, gente, é um negócio virado pra fora. Não é uma vitrine, cadê né? uma área íntima? Eu não consigo ver, porque ali já é quarto, ali já é banheiro. A área íntima é onde acontece o look do dia, então tem câmera, tem na verdade, o que mais incomoda não é não ter, é a pessoa não querer, né? Será que realmente essas pessoas que se expõem dessa maneira, que vivem essa vida, não tem mesmo, não querem no seu dia a dia nenhum momento de introspecção, privado. Nada privado? Porque quando se faz uma casa dessa maneira, expondo tudo, colocando todo o seu morar pro lado de fora, em que momento que você traz para você a sua arquitetura, né? Então, o que me incomoda é mais pensar nisso. Será que realmente essas pessoas são isso? E aí a gente fica até pensando, bom, isso acontece com uma parcela pequena de influencers ou coisas assim, mas eu vou trazer um exemplo aqui real. Há muitos anos, há mais de 10 anos, eu trabalhava no escritório e nós fomos contratados para fazermos o interior de uma casa dessas. Sim. E aí, na entrevista de programa de necessidades, e chega um casal super discreto e eles moravam numa casa dessas clássicas de Brasília, com telhado, casa com jardim feito e tudo mais. E eles tinham acabado de construir uma casa caixotão de concreto, dessas que agora estão na moda, né? Arquitetura brutalista. Ah, é lindo também, né? É lindo, mas assim, você não enxergava aquele casal com aquele cenário habitando aquela casa. Entendi. Não sabe? Combinava nesse primeiro. Não combinava. Uma família margarina, assim, bonitinha, todo mundo se... Ah, sim, porque a essa altura ninguém se expõe, né? Então era tudo perfeito. Se fez a casa dessa maneira, mas o que você enxergava da casa anterior era uma família com uma rotina entrelaçada. Com cachorro, piscina, família, aquela coisa, né, aconchegante. Vida real, né? E numa das perguntas do briefing lá, assim, como chegaram àquela conclusão daquela casa tão gélida, tão inóspita, assim, porque era enorme, era tipo triplo do tamanho da outra. E a resposta foi, assim, impressionante, porque o cara era um empresário, o cliente, né? E ele respondeu assim: nós, os ricos, que estamos entre os milionários de Brasília, nós construímos com tal arquiteta e o perfil dela é esse. Então a casa foi feita exatamente para mostrar um status, para que estivesse alinhado ali com aquela classe. Uma grife, né? É uma grife. É a bolsa Louis Vuitton das casas, sabe? Mas você uma tem grife... que estar
sirva-se você mesmo e não personalizada, né? Se você for pensar, Mas exatamente. Mas é mais acaba que sobre a gente quem tem faz do muito- que quem sobre Tem muito do que isso no sobre quem mercado mora. de luxo, né? É mais tudo. sobre... Preta por ter, não é um sob medida. Não é um sob medida, exatamente. Não é feito para você. Essa questão da... Vocês acabaram de falar da bolsa de luxo. Várias delas são super estampadas. E a estampa da marca diz que é muito! nós ricos e milionários. É isso que diz, né? Mas eu não tenho é. dinheiro para comprar, mas não fala nada da sua personalidade, né? Quando a gente... O mercado de luxo, ele tem isso. Ele não fala da sua personalidade. Ele fala do quanto você tem financeiramente. Do seu alcance. Do seu alcance, né? Então, Mas nós isso... milionários construímos com fulana de tal é uma prisão, você não acha? uma prisão, uma falta de liberdade? A casa total. parecia uma prisão. Ah, e é isso, né? Nossa. Eu lembrei muito de uma situação aqui em Brasília. Aqui em Brasília a gente tem um evento anual bem legal. Com arquitetos de fama nacional, pessoas muito boas, eles têm uma curadoria muito boa de quem vai trazer. E em uma das edições, o Maurício Arruda, que é nacionalmente conhecido também. E ele pensa a arquitetura de uma maneira Ele é muito muito acessível, maravilhosa. né? Ele é foi demais, assim, se você gosta ou não do resultado, aí é outra história, né? Questão Mas a de questão estilo, é o estilo dele, mas a maneira que ele pensa a arquitetura é maravilhosa. E na palestra dele, ele falou uma coisa que eu levei pra vida, assim. Ele fala, tem pessoas que contratam arquitetos como se vai num restaurante e pede o menu completo. Ele vem, quando você pede aquele menu, ele vem com o que o chefe... É aquela entrada com aquele prato principal, com aquela o sobremesa. combinado do chefe. Prato do dia. Menu do dia. Menu do dia. É aquilo ali que você vai comer. Se você foi àquele restaurante, é aquela comida que você vai comer. Mas tem os restaurantes à la carte, que você pode pedir um prato e pode pedir para tirar o queijo ou acrescentar um ovo, troca alguma coisa. E ele era um arquiteto à la carte e aquilo falou tanto comigo, porque eu falei, gente, não deveria existir o arquiteto menu completo, né? Dá pra carimbar um projeto, né? Um projeto, porque o que a gente vê Em no qualquer nosso lugar, dia em a qualquer dia... família. O que a gente vê no nosso dia a dia é isso. A gente precisa conhecer a pessoa, saber dos hábitos. Financeiramente também é importante. Não estou desqualificando de maneira nenhuma. É importante você saber o budget daquela família, né? O orçamento que ela tem disponível para aquela construção. Isso é importante também, mas isso é um dos milhares de quesitos que devem ser analisados quando a gente faz uma arquitetura, né? Eu me orgulho de ser uma arquiteta à la carte, porque eu gosto, na verdade, a parte da arquitetura que a gente gosta, né? Que eu conheço muito bem vocês, que a gente gosta é estudar o nosso cliente e trazer satisfação e uma melhora de vida para ele todos os dias, personalizar, né? A gente pode até oferecer o menu degustação, né? Com sugestões do chefe, mas depois de entender qual é o paladar daquele cliente, daquela pessoa. Tem um ditado aí que diz que a moda passa e a identidade fica. Então, a gente realmente tem que se ater a quais são os nossos gostos, quais são os nossos interesses ali, como que eles vão perdurar, né, ao longo da nossa evolução. Veja bem, era um casal que estava chegando naquele momento. Ela estava grávida, hoje eles já devem ter filhos de 10 anos, 8 anos, usando aquela casa, né, como eu falei, gélida, apática. Então, a gente se questiona assim, como será que... Eu acho que a personalidade, o jeito de morar, é uma força tão grande que eu acho que extrapola um caso como esse. Assim, não adianta botar numa caixinha de fósforo que eles vão acabar, de alguma maneira, descaracterizando a ideia original do arquiteto, que, ao que parece, não se dispôs a conhecer e a personalizar. E eles vão forçar um jeito de aquilo se adaptar à rotina deles. Claro, é muito bonito a gente fazer um projeto de uma cozinha toda branca, inox, tudo muito limpo e alinhadinho. Mas aí você chega no final do dia com suas crianças em casa, querendo fazer ali uma comida rápida, um lanche. Aí não adianta ter aquela cozinha toda certinha se ela não se aplica à sua rotina, né? Sabe que uma das coisas que a gente mais escuta no escritório? O pedido da bancada branca. Meu Deus. Uma das coisas que a gente mais Como que isso chegou, né? Como que isso se popularizou? Difícil, né? Porque é um material caro, é um material dificílimo de manter limpo, de se manter intacto, porque um
estalo de salsinha já sobressai. Eu acho que a pessoa ali. fica Hoje, numa né? utopia da casa clara, luminosa e limpa. Mas a gente sabe que o uso do dia a dia não vai Ele é mantê-la daquele implacável. jeito. Ela vai ficar reluzindo o dedo de maquiagem, o respingo do molho de tomate. Do vinho O que ela tava defeito- tomando, preparando aquilo ali, que espirrou e que nunca mais vai sair, Nunca tá, mais gente? vai vai sair. incomodar mais. muito mais do que o frescor da brancura. É muito complicado isso, da casa te escravizar, né? De escravizar. Você passa o dia E é passando isso que a pano. gente falou já, né? Do comportamento, o quanto a casa influencia no seu comportamento. Então você vai Voltando parar de pra isso. cozinhar, você não vai mais fazer a macarronada na sua casa, porque a sua bancada é Exatamente. branca, né? Então, assim, o comportamento que a casa traz, e eu lembrei de uma outra questão agora, que a gente pegou a parte de arquitetura de interiores de uma casa já pronta, e quando eu cheguei na obra, o banheiro já todo revestido, e uma banheira revestida de branco dos 3 lados, e a casa tem um jardim enorme para fora, e não tem uma vista daquele jardim naquela que dó. banheira. Completo desperdício, né? Sim, com certeza. E eu fico pensando, o quanto essa banheira vai ser usada? E para quê? Assim, e o porquê daquela banheira? Se não é para um momento de relaxamento, né? Assim, pode ter. Inclusive, essa família é uma família que tem muitos filhos, aquilo ali vai virar um parque de diversões para as crianças, né? Uhum. Mas que poderia ser um espaço com vista, um espaço legal que transformasse tanto no espaço de relaxamento para aquele casal, quando fosse usar aquela banheira, quanto para as crianças naquele momento de diversão e tudo. O quanto aquilo que a gente estava falando, que o espaço externo para dentro do espaço interno é importante. Por ventilação, por iluminação e por vista. Segurança por- passiva. Teriam Segurança tantos. passiva, Nossa, mesmo, completamente. é. Gente, para quem não entende, segurança passiva é assim: quanto mais a gente consegue enxergar, mais segurança você tem, ao contrário do que a gente pensa, né? Um exemplo que a gente adora usar é de banco. Se o banco fosse todo vedado e ele estivesse sendo assaltado lá dentro, ninguém saberia. Nunca O saberia. banco, ele é todo de Envidraçado. envidraçado, porque se qualquer coisa que estiver acontecendo lá dentro, qualquer passante ali vai perceber que está acontecendo uma coisa desconfortável dentro daquele espaço, né? Que é o que a gente fala também de muros muito fechados. Espaços Então, de esconderijo, né? Isso, São mais então, perigosos do que a exposição. ficam bem perigosos e ficam bem desagradáveis também, né? Mas eu acho que esse caso da banheira é a armadilha do instagramável um pouco. É Da o querer casa, aquele ambiente límpido e estéreo e talvez o alinhamento o da janela alinhamento talvez fugisse do alinhamento de alguma da coisa. fachada. E lógico que tem jeito de se ter tudo. Demanda Se dedicação. contratar os nossos escritórios, a gente Aí resolveria. consegue tudo. Eu resolveria. À la carte ou menu fechado. Com tempo, dedicando, com tempo, pensou. Gente, os espaços precisam ser criados Sim. para serem usados e não para serem fotografados. Sim, A gente pode fazer as duas coisas também, para serem usados e para serem fotografados? claro. Bonito, eu acho a Dá parte pra fácil. Isso Gente, demanda um pouquinho mais de massa cinzenta, mas... E agora, só pra gente fechar aqui, encerrar esse episódio de hoje, o que vocês... vamos aqui cada um falar uma sugestão de uma pergunta que seja necessária e totalmente utilizável dentro de um briefing bem feito. Eu acho que todo briefing bem feito, ele já tem que começar você, assim, o cliente de coração aberto, de fato, contar para o arquiteto tudo. Tem que contar. Todos os seus desejos, porque várias vezes a gente cai numa armadilha de que comentou em casa, contou pro tio, contou pra tia, mas não falou pra gente que queria uma cadeira de balanço na sala. Aí vai pra ver o resto da vida infeliz, porque o sonho era ter uma cadeira de balanço na sala, que isso já aconteceu com a gente, tá? Eu tô dando esse exemplo que já aconteceu. Quando a gente apresentou o projeto, a cliente falou: e cadê minha cadeira de balanço? E a gente, que cadeira de balanço? Eu passei a vida falando que eu queria ter uma cadeira de balanço, eu disse, só não falou Pra quê? gente, né? Questões financeiras, né? Qual é o orçamento? Como a sua família vive? Eu acho que o arquiteto saber da rotina, da hora que acorda até o final do dia da família, como é a rotina de final de semana. E isso é importante. Então, qual é a sua rotina? Que horas vocês acordam? E isso eu acho, assim, fundamental para se projetar uma casa, interiores de um apartamento. Isso faz todo sentido, né? A gente precisa saber os horários de cada um, como aquela casa é utilizada, e a gente tem que pensar nessa casa nos próximos 10 anos.
Pelo menos. Pelas escolhas Pelo e tal. menos. Sabe uma dica que eu gosto, que não é exatamente no momento do briefing, mas é porque mostra também que o projeto, ao longo do projeto todo, ainda dá tempo de se ajustar o que for necessário. Quando a gente apresenta, às vezes, um layout, a gente nunca deixa o cliente aprovar de primeira. Então, eu gosto muito de falar assim, tá aí, vou te mandar agora, né? Pra você ter na sua... Manda por e-mail, manda por WhatsApp, como for melhor. Tenta simular nessa planta todos os e se's. E se eu tô em casa sozinha e minha mãe chega, tenta pensar na sua rotina, quantas versões de acontecimentos podem acontecer em uma semana? E vê se tá te atendendo daquele jeito. Cheguei com as compras, onde que eu tô apoiando? Como que eu abri a porta? Qual a distância até a minha... Eu quero tirar o sapato, cadê? Onde eu botei a sapateira, o banco? Tentar simular as versões de uso daquele espaço para entender se de fato tudo está sendo atendido. Sim. E vai pontuando tudo, não precisa criar respostas. Aí Exato. o profissional é que vai te dar as possibilidades. O que eu ia dizer, acho que é arremata o que vocês já disseram, que antes de tudo, eu acho importantíssimo, eu no papel de arquiteto, criar intimidade profunda com esse cliente antes de fazer a primeira pergunta, sabe? Claro que a gente, pelo nome, alguma coisa, mas criar uma conversa e tentar entender um laço que eu tenha com esse cliente, Independente seja do através de um projeto. hobby, seja Boa. através de alguma coisa. Que lindo. Cria intimidade ali e ali ele se sente livre para desnudar todas as demandas, os interesses. Sensacional. E aí acho que arremata um pouco tudo que vocês disseram. É verdade. É verdade. Eu acho por que aí. com isso a gente conclui de que, de fato, a casa é o espelho da sua personalidade. Que a gente não tem como fugir disso. Não tem assim, se você quer viver bem, claro. Se você quer ter uma casa pensada, a sua casa tem que transferir a sua personalidade para ela. E aí a gente encerra por aqui hoje, né, gente? Não deixe de nos seguir. E se você tiver alguma ideia de tema, quiser discutir qualquer assunto, deixa aqui pra gente. E lá no Instagram, _casapensada. Até mais, galera! Até o próximo. Tchau, tchau.